Boa noite, pessoal. Tudo bem? Chamar a Elaine aqui e o João para a gente começar a nossa live de hoje. Ei, Elaine! Ei, Fê. Agora sim. Sempre essa Agora câmera sim, virada. né? E Agora eu tô aí, tudo muito certo? envolvida. Tudo bem, e você? Tudo Boa noite. bem. Boa noite, Alusa, tudo bem? Chamei o João aqui, mas acho que ele não veio, não. Vamos ver. Aí, João Pronto. chegou. Ei, João, boa Cheguei. noite. Boa Boa Tô se noite. Boa noite. noite. João não chegou ainda, não. Falei, daqui a pouco ele tá aí. Eu Só peguei o colo... trânsito. Tinha protesto na praia. Ah, é. Eu avisei a Elaine e esqueci de te avisar. Verdade. Tinha um Esqueci protesto mesmo. aqui. Achei que você ia ficar lá na UVV. Não, eu vim embora e cheguei na praia e vim correndo aqui. Acabei de entrar em casa. Que bom, chegou a tempo. Ai, ai, João, boa noite, né? A gente vai toda terça aqui no Instituto, a gente faz lives de temas diversos, e aí foi muito bom quando você sugeriu esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre dislipidemia, né? A gente vai falar hoje aí do tratamento medicamentoso e um pouquinho também do tratamento nutricional, né? Da dietoterapia no tratamento da dislipidemia. E aí eu queria, né, que você se apresentasse. O João é professor da UVV, doutor em ciências fisiológicas, dá aula de farmacologia pro curso, e de fisiologia, né? Para o curso de medicina e nutrição da UVV. O que mais, Exato. João, que você quer complementar? Eu acho que é só. Acho que é a área de atuação. Dou aula nos cursos da saúde, dou aula no curso Uhum, de medicina, nutrição, odonto. A gente passa por todos os cursos porque até a gente trabalha com disciplinas básicas, né? Então acaba que uhum, tem assim essa vivência de muitos cursos. sim. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje aí, né, sobre o tratamento tanto medicamentoso quanto dietoterápico na dislipidemia. Se a gente pegar aí a pesquisa de orçamento familiar feita no Brasil nos últimos anos e quando a gente compara ela aí com os anos de 2003, 2002, 2003, existem algumas mudanças no padrão alimentar da população brasileira que reflete no aumento das doenças crônicas. E aí o Brasil foi um dos Uhum. 195 países que participou de um grande estudo que o objetivo era principalmente avaliar, né, a relação entre a alimentação e doenças cardiovasculares, e o principal responsável pelo surgimento assim, né, a principal relação que houve Pela ocorrência. pela ocorrência, né, entre as doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares, e a alimentação no Brasil foi a diminuição de grãos, e aí representado aqui na nossa alimentação principalmente pelo feijão. E se a gente observar nas últimas pesquisas, o nosso padrão alimentar ele vem mudando, né? Então, quando a gente compara a POF de 2017, 2016 com a de 2002, 2003, só 24% da população consome a quantidade de frutas que deveria consumir. A gente vem diminuindo o consumo de arroz e feijão. E, por outro lado, a gente tem aumentado bastante o consumo de alimento fora do domicílio. E isso acaba fazendo com que a gente busque alimentos mais rápidos, com pouca quantidade de fibra, com um teor maior de carboidratos refinados e um teor maior de gordura também. Então, isso tem Que são os refletido ultraprocessados, né? também, É o né? que a gente chama de ultraprocessado. De ultraprocessado. Ou aqueles alimentos rápidos, né? Lanche, mesmo que seja É. feito, mas que tem uma pouca quantidade de fibra. E isso tem aumentado Uhum. bastante relacionado aí com as doenças cardiovasculares. E aí, eu queria, né, falar, que você falasse um pouquinho para a gente conceituar, porque às vezes o nome dislipidemia é um nome que é estranho, né, para a maioria. Então, aí queria te pedir para você conceituar para a gente aí o que que é a dislipidemia, para que a gente comece aqui nossa live. Uhum. Olha, Elaine, Sim, eu, você. Você.
Então, vamos lá. Pequenas coisas. Quando a gente fala de dislipidemia, de fato, uma coisa interessante, eu coloquei o anúnciozinho, o nosso banner aqui no Instagram, e aí teve uma pessoa aqui, uma amiga do Instagram, que perguntou, o que que é isso? Né? Porque a gente está usando um nome técnico, né? Sim. Então, para simplificar, a gente está falando de uma maneira bem assim simples das gorduras, né, dos lipídios, que são gorduras, que a gente obtém a gente obtém de duas formas, né? Na dieta, que é a forma exógena, mas também a gente tem a produção endógena, certo? Desses lipídios, dessas gorduras. E assim, não há nada de errado, né, em tê-las. Elas, pelo contrário, elas são essenciais para a nossa vida. A gente só tem a mania de falar que o colesterol é ruim, né? Não, o colesterol tem funções fisiológicas extremamente importantes. O problema é quando eles estão fora das suas concentrações normais. E aí você citou aí vários motivos que têm levado a acontecer isso. Então, dislipidemia é um processo, é algo que vem acontecendo, que acontece em decorrência das alterações das concentrações, basicamente, do colesterol, né, e dos triglicerídeos. Né? Então, a gente tem aí a vou ver se eu consigo falar, hipercolesterolemia, que é a elevação do colesterol, tá certo? A hipertrigliceridemia, que é aumento dos triglicerídeos, e a hipercolesterolemia mista, né? Onde a gente fala que você tem aí, então, a elevação tanto do colesterol quanto dos triglicéridos. Então, sempre fora das suas faixas daquilo que a gente conhece como valor de referência. Então, o que isso pode ocasionar? Isso aí predispõe a doenças. Por exemplo, o colesterol elevado, ele vai principalmente predispor às doenças vasculares, como cardiovasculares, cerebrovasculares, e o triglicerídeo também. Só que o triglicerídeo ainda tem um outro fator, que é a questão também de poder, em concentrações muito elevadas, a gente fala de concentrações acima de 500 miligramas por decilitro, está relacionado também com pancreatite aguda, né? Então, essa desregulação, né, na concentração dessas gorduras, dos lipídios, né, ela vem acompanhada de fatores de predisposição de doenças, que são doenças muito prevalentes na atualidade e geralmente muito perigosas, né? Trazem, às vezes, quando não mata, deixa sequelas graves e difíceis depois de serem recuperadas. E que incapacitam, né, João? Que eu acho que é importante também muito nessas questões das doenças crônicas, que não só onera o serviço de saúde, mas também como serviço previdenciário, né? Porque essas doenças, às vezes, muitas vezes, as sequelas vão acabar incapacitando esse indivíduo. E isso onera bastante, né? Não só o sistema de saúde, mas também previdenciário. E isso acaba sendo um problema de saúde pública, né? Assim, tanto pela questão epidemiológica que a doença ela leva, mas também pelas repercussões que ela traz, né? E você colocou uma coisa muito importante, que quando eu estudei, né, quando eu me formei, uma coisa quando a gente estudava muito dislipidemia, a gente falava muito isso, enfim, colesterol aumentado, a gente pensava então que os primeiros estudos lá na década de 50, eles traziam muito os estudos no sentido de redução da gordura. Quando eu reduzo a gordura, quando eu reduzo o colesterol, a gente acaba então diminuindo também esses níveis séricos desses lipídios. E aí, o pavor que a gente tinha antes era com o ovo, né? Eu falo que o ovo já foi a bola da vez aí em relação à questão por ser um alimento rico em colesterol. Mas a maior parte da produção de colesterol, ela é endógena, cerca de 70% do colesterol, né, que a gente tem sérico, ele vem de produção endógena e somente 30% a partir da ingestão. E aí a gente foi, então, verificando que, na verdade, grande parte dessa produção de colesterol, ele provém principalmente da alimentação
do excesso de consumo de gordura saturada, né? E aí se recomendava bastante a redução de gordura na época. Hoje, o que a gente vê nas diretrizes é que a gente pode ter um percentual de consumo de gordura maior, desde que a qualidade desse lipídio que a gente fala, né, ele seja um lipídio que não eleve muito, né, LDL e que mantenha HDL ou melhore os níveis de HDL. E aí as gorduras monoinsaturadas têm tido bastante evidência nesse sentido e sendo priorizada também nessa distribuição, quando a gente faz a distribuição de lipídios, né? Então, isso também é uma questão importante. Aí, a bola da vez agora vem o carboidrato, né? Então, a gente leva nessa questão sempre, aí a gente até fez na enquete, né, Elaine, aqui do Instituto, uma das questões que eu perguntei é, se eu reduzir o carboidrato, isso interfere nos níveis séricos de lipídio? Também depende do tipo de carboidrato. Os estudos mostram que quando a gente pega ali, substitui 1% do percentual de gordura saturada da alimentação de um indivíduo e acrescenta grãos e carboidratos ricos em fibras, né? Porque a gente tem que lembrar também, né, que a fibra os não refinados, isso, né? A gente tem uma melhora desse perfil lipídico. Então, também a gente não precisa ter esse pavor aí do carboidrato, né? Depende também da qualidade desse carboidrato. Uma coisa que eu sempre então, falo também... Pode falar, Elaine. Pode falar, João. Não, pode falar. Depois eu pergunto aí. Uma coisa que eu sempre falo, assim, até na sala de aula, até brinco com os alunos, eu falo assim, a gente fala muitas vezes de colesterol bom e colesterol ruim, né? Não existe dois tipos de colesterol. Não, existe uma molécula de colesterol, né? É a única. Então, a pessoa, como é que é essa questão do colesterol bom e do colesterol ruim? Na verdade, são os transportadores de colesterol, né? A gente tem as lipoproteínas que fazem o transporte desse colesterol pelo sangue, porque o sangue, ele é uma solução aquosa, né? O plasma é água, né? Praticamente é água com muitas coisas, muitos elementos solubilizados ali. E aí você não solubiliza gordura em água, né? Elas não há compatibilidade. Haja visto colocar azeite em água, né? Forma aquelas micelas. Então, o problema ali, na verdade, é o colesterol, né? Aí a gente fala que tem o colesterol total, né? E as frações de colesterol, né? Sendo que a maior parte das frações é constituída pelo LDL, que é o colesterol de baixa densidade, e esse é o colesterol que a gente diz que ele é aterogênico. Ele se acumula, ele pode se acumular na parede das artérias e pode formar ali uma obstrução, a famosa placa de ateroma, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, o que a gente tem que procurar fazer é abaixar o colesterol total, óbvio, mas principalmente a fração LDL. Essa fração está baixa, né? E quanto mais baixa, menor o risco, né, de doenças, por exemplo, cardiovasculares. E o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, essa é o contrário, né? Essa precisa estar um pouco mais elevada, porque ela tem efeito protetivo, ao contrário da LDL. Então, isso assim, antigamente ficava muito assim, a diretriz traz isso, né? A diretriz de epidemia, ela traz isso, o LDL tem que estar abaixo de 100. Hoje em dia é o seguinte, você tem que abaixar e reduzir o risco na medida que você abaixa, porque tem outros fatores. As doenças cardiovasculares, por exemplo, elas são multifatoriais. Então você tem que abaixar o máximo possível, né, pelo menos abaixo de 150, e cuidar de outras coisas também, né, como o seu estilo de vida. Isso é fundamental, né? Uma atividade física, redução do estresse, do tabagismo. Então, são vários fatores combinados que vão atuar juntos para a redução desses riscos que a gente está falando aqui. E quando a gente pensa em medicamento, João, fala um pouquinho para a gente assim, do uso de medicamento, como que as estatinas, né, que é o medicamento mais comum, elas agem aí nessa diminuição do colesterol? Quais são, né? Sim. Então, olha só, a primeira coisa, né? Você está falando aí, você começou falando da alimentação. Eu falei outros detalhes do estilo de vida, né? As pessoas preferem medicamento. Sim. Porque, que mais fácil. Você vai ali, comprimido e toma. Né? Não quer fazer nenhum tipo de mudança. Você não quer colocar um exercício físico no seu dia a dia. Você não quer fazer uma alimentação mais saudável. Né? Você quer continuar fazendo tudo e você quer continuar tendo
e as suas taxas normais, né? Então, hoje em dia, sim, a gente tem os medicamentos. Só que os medicamentos também, né, vocês falaram aí, as estatinas, né? O protótipo desse grupo aí é a simvastatina, né? Foi o primeiro a ser lançado ali, foi o primeiro que chegou. E, de fato, são medicamentos que reduzem o risco cardiovascular significativamente, né? E, assim, quanto maior o risco, maior a redução, né? E depois dela vieram outros fármacos, né? Junto com ela, com as estatinas. O que as estatinas fazem? Elas reduzem, a gente já falou aqui que você tem uma produção de colesterol endógeno. Ela reduz essa produção. Ela inibe uma enzima chave no processo, uma enzima nos hepatócitos, chamado HMG-CoA redutase, esse nome estranho aqui, inclusive é um nome já abreviado, e aí você reduz a produção endógena de colesterol, certo? Então, com isso, você abaixa o colesterol. Vale lembrar que ela reduz bastante o colesterol total e a fração LDL. Só que, no geral, ela não interfere no HDL, que é o colesterol bom, e também não interfere, no geral, nos triglicerídeos. Aí entra a qualidade de vida, né? Para você, geralmente, para melhorar HDL, você tem que mudar o seu estilo de vida. E a atividade física, por exemplo, ela é fundamental para que isso aconteça. E uma boa dieta também. Então, não adianta querer fazer milagre. Né? Meu gato está passando aqui, eu estou orientando ele não passar. Então, é isso, sim. As estatinas, sim, né? Elas são, mas elas têm, a gente pode falar aqui daqui a pouco, elas têm, são seguras, óbvio, mas elas podem trazer problemas e elas também não vão resolver tudo, né? Não é uma pílula mágica que você vai tomar e vai resolver tudo como a gente gostaria que fosse. Por vários motivos. Tempo, indisposição de mudar, né? Dificuldade de mudanças, etc. Uhum. Mas não tem só elas, E eu tá? acho. Tem outros. Pode Você falar. quer citar mais alguma? Não, você quer citar mais alguma antes da gente falar de outros aspectos aqui? Eu citaria aí os fibratos, né? Os Uhum. fibratos, eles sim teriam, eles reduziriam significativamente os triglicerídeos, né? E também poderiam atuar aumentando o colesterol HDL, né? Mas, Uhum. da mesma forma, eles também, é difícil associar. Muita gente pode pensar assim, bom, se um reduz o LDL e o colesterol total, no caso as estatinas, e o outro reduz o os triglicerídeos e aumenta o HDL, por que não usa os dois, por exemplo? Aí você faz uma combinação potente, né? Você vai estar com as taxas voando. Só que aí que tá. É complicado associar estatina com fibrato, por causa dos riscos aumentados de efeitos adversos graves. Então é difícil fazer isso, a não ser em Uhum. situações muito específicas. Eu creio que um cardiologista vai fazer isso. No dia a dia, ele não vai fazer, porque ele coloca, ele tá. Você tem que avaliar aí a questão do risco-benefício. E aí você aumenta demais o risco e talvez o benefício não seja tão significativo assim. Uhum. Pois é, João. E aí, assim, já que a gente está, né, colocando aqui esses aspectos importantes, né, a serem observados, né, e quando a gente pensa aí nessa questão alimentar, a gente acaba pensando muito nos aspectos da escolha, né? Então, já que os tipos, né, como a Fernanda até já colocou também, os tipos de gorduras, de lipídios que a gente ingere, ele vai contribuir, né? Pode contribuir para esse aumento, por exemplo, do colesterol, do LDL, que são fatores de risco aí para as doenças cardiovasculares. Então, escolher, né, tipos de lipídios, tipos de gorduras na alimentação para a gente usar no dia a dia, tem que fazer parte também aí das nossas escolhas diárias, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente realmente colocar duas questões, assim, de qualidade de lipídio, né? Uma delas é a própria constituição desse lipídio mesmo, né? Então, quando a gente pensa, assim, numa forma, eu acho mais, digamos, até mais simples da gente tentar, né, exemplificar isso, por exemplo, quando a gente vai falar de óleos para cozimento, para cozinhar os alimentos, né? As pessoas sempre têm dúvidas qual que é o melhor óleo, né, que posso utilizar para poder cozinhar. E a gente tem que aprender a olhar rótulo, porque como a Fernanda já colocou,
Há essa relação do tipo de lipídio que está ali dentro dos óleos que a gente usa para cozinhar, né, os alimentos, é que vai dar essa qualidade. Então, quando a gente olha o rótulo do alimento e a gente vê lá escrito a quantidade, todos os óleos eles vão ter isso escrito, né, que vem lá escrito quantidade de saturado, quantidade de monoinsaturados e quantidade de poliinsaturados. Então, quanto mais saturado tiver, pior vai ser, porque a gente já falou aqui que as gorduras saturadas, elas têm maior associação com a ocorrência das doenças cardiovasculares, né? E quanto mais monoinsaturados tiver, melhor. Então, quando a gente compara os óleos, a gente vê, nessa comparação desse perfil de lipídios, a gente vê que o óleo de canola e o azeite são os tipos de óleos que têm a maior quantidade de monoinsaturados, né? E por isso é que a gente considera, de maneira geral, que eles deveriam ser preferidos na hora da gente utilizar no preparo dos alimentos, né? É claro que a gente tem preparos diferentes de alimentos, e aí vem outro aspecto que a gente tem que considerar também na hora de fazer, né, de cozinhar os alimentos, que é o quanto que aquele óleo pode ficar numa determinada temperatura sem perder as propriedades benéficas dele, né? Que é o que a gente chamaria de ponto de fumaça ou ponto de fusão. E aí, nesse caso, a gente tem muita discussão, às vezes, com a relação ao azeite. Porque o azeite é um dos tipos de lipídios que realmente tem um menor ponto de fusão, ou seja, ele se queimaria mais rapidamente, perderia suas propriedades se ficar muito tempo em grandes temperaturas. Então, ele pode ser utilizado para cocção, para cozinhar os alimentos, desde que a gente faça preparações mais rápidas, sem ele ficar ali muito tempo no fogo, né? Para a gente aproveitar as propriedades que esse lipídio tem, né? No caso, o óleo de canola, ele já teria uma tolerância maior, então, a esse ponto, né? Aí de fumaça. E se a gente pensar em óleos, por exemplo, para realizar frituras, embora de maneira geral a preparação de fritura, porque como a gente coloca o alimento dentro do óleo para fritar, ele acabaria, alguns mais, outros menos, mas ele acabaria absorvendo mais gorduras, né, mais lipídios. Então, a gente não recomenda, mas em caso de utilizar a fritura, a gente também utilizaria um óleo que resistiria mais a esse tipo de fritura, que é o óleo de soja, por exemplo, né? Então, a depender das preparações, a gente tem que trabalhar com tipos de óleos diferentes. E aí, ainda falando, né, de tipos de lipídios de qualidade na alimentação, vem a gordura de origem animal, né? Por exemplo, a banha de porco, né? Que também é uma outra discussão que se tem aí em relação à qualidade de gorduras na alimentação. A gente sabe que as gorduras de origem animal, elas são ricas em gordura saturada. E é por isso, e se a gente tem... e colesterol também, isso mesmo. E a gente tem essa associação, né, com o consumo das gorduras saturadas e colesterol, com o aumento desses, né, de colesterol na corrente sanguínea. Então, a substituição de óleo por gordura de origem animal, ela não é recomendada por isso, né? Então, as diretrizes, os diferentes consensos, eles mostram que a redução da gordura saturada e colesterol seria melhor, né? E é nessa mesma linha também que a gente tem que pensar, ter cuidado com o óleo de coco. Porque o óleo de coco é outro tipo de óleo que tem sido também bastante usado para substituir lipídios nas preparações, aí, até biscoitos, bolos, etc. Mas ele também, a sua maior proporção é de gordura saturada, né? Então, a gente também precisa ter cuidado com esse tipo de substituição, porque os estudos mostram que o óleo de coco, sim, ele pode estar relacionado com o aumento do colesterol plasmático, né? No caso, na nossa corrente sanguínea.
Tá? Alguns estudos mais, né, antigos mostravam que algumas populações lá da Polinésia que consumiam muito óleo de coco, eles tinham baixa incidência de doenças cardiovasculares. E uma das associações que pode ter sido criada em torno do óleo de coco pode ter sido essa, né? Mas o padrão alimentar não era só óleo de coco, ou seja, eles consumiam muitas fibras, praticamente não consumiam sacarose, né, que seria o açúcar, né, simples. Eles não tinham acesso a produtos industrializados, mas com essa mudança de perfil alimentar que a gente vê que é, né, ocidental, que também está atingindo várias situações remotas aí do mundo, a gente também tem percebido que essa população tem aumentado o seu risco cardiovascular também. Ou seja, não é o óleo de coco que foi necessariamente o fator de proteção aí, né? Além disso, a gente precisa considerar outras questões do próprio metabolismo, né, desse óleo de coco, porque ele pode fazer parte, porque como ele né, via sistema, né, linfático, ele também pode fazer parte dos quilomicrons, que aí vai fazer parte, né, do processo de produção aí de colesterol, e aí a gente precisa pensar em todas essas questões também. Eu acho que é importante a gente discutir, igual você falou desses pontos importantes aí da associação do medicamento, quando a gente fala do alimento, a gente também tem que pensar, muita coisa. A gente tem que pensar também, né, nessas associações aí em relação aos tipos de lipídio. E olha que a gente nem falou de todos aqui, eu citei alguns que são os mais, né, utilizados aí no nosso dia a dia. Então a gente precisa com a qualidade dos nossos alimentos, para a gente poder escolher melhor, né, e ter um fator de proteção aí, hoje, a gente falando do sistema cardiovascular, né? E assim, quando você fala do alimento, a questão do medicamento, né, do uso correto do medicamento é fundamental. Da mesma que você está falando assim, usar o alimento de forma correta, também não adianta usar o medicamento de forma errada. Ter o medicamento certo e usá-lo de forma errada. Então, por exemplo, né, é preciso, a gente sempre fala adesão terapêutica. A adesão terapêutica é o paciente ser responsável com o medicamento. Ele precisa tomar todos os dias, de preferência nos mesmos horários. Manter aquilo ali, o que não é muitas vezes fácil. Com relação às estatinas, a gente tem aí uma situação que é, assim, antiga, né, no caso da simvastatina. A simvastatina é um medicamento que precisa ser usado à noite, preferencialmente. Por quê? Porque a gente tem a atividade dessa enzima que eu citei aqui, a HMG-CoA redutase, que está dentro do hepatócito, maior a atividade dela à noite. Então, a gente poderia dizer que a nossa produção endógena de colesterol, ela se dá no período noturno. E a simvastatina é um fármaco que a gente diz de tempo de meia-vida curto. Então, a permanência dela, a ação dela no organismo é pequena. Então, eu preciso pegar o pico de atividade da enzima para que o efeito dela, a eficácia dela, seja maior. Mas, hoje em dia, né, a indústria farmacêutica já percebeu isso desde lá de trás, e aí surgiram novos fármacos, rosuvastatina, artovastatina, provastatina. E, no geral, esses fármacos mais novos, eles têm um tempo de meia-vida maior, o que favorece a adesão terapêutica, porque você não é obrigado a tomar naquele horário. Se aquele horário não é o melhor para você. Pode tomar à noite, recomenda-se que se tome à noite, mas se tomar durante o dia também, não há tanto problema. Se você tem uma boa resposta. E tem um fármaco que precisa ficar de olho desses todos, que é o mais novo deles, que é a rosuvastatina, muito usada, né, no momento. Ela tem uma relação aí com o aumento da glicemia. Isso usa a longo prazo, mas todos esses medicamentos são usados a longo prazo. Qual é o tempo de uso de uma estatina? Vai saber, talvez para o resto da vida. Né? É muito provável. Né? Se você já teve um evento cardiovascular, por exemplo, ou se o médico olha ali, por exemplo, tem uma escala chamada escala de Framingham, né? Que ele vai calcular, por exemplo, ali quais são os riscos, né, os seus riscos cardiovasculares. E se houver necessidade de entrar com estatina, é possível que seja para o resto da vida. Então, é preciso acompanhar. Né? Nesse caso aí, o único que teria essa relação com o aumento da glicemia
seria a rosuvastatina. Tá? Não quer dizer que a pessoa vá desenvolver uma diabetes, mas ela precisa acompanhar. Se ela já tem um problema, é melhor optar por outro. E os outros fármacos também têm outros efeitos adversos que a gente pode tratar aqui deles daqui a pouco. Tá. É, Só não, e voltando aí, lá, pode falar. aproveitando, só porque eu lembrei aqui também, igual você falou, né, que é bem complicado mesmo essa relação, né, de você saber usar com critério, né, não só a questão medicamentosa, mas alimentar, porque quando você falou aí da possibilidade, né, para quem já tem algum risco para desenvolvimento do diabetes, né, também tem que usar com cautela, é o caso de alguns estudos, por exemplo, com a manteiga, né, que as pessoas também têm dúvida. E alguns estudos mostraram essa associação também de risco com, né, pessoas que no desenvolvimento do diabetes, além das doenças cardiovasculares, então a manteiga ela também está associada a esse aumento do colesterol, mas como são estudos populacionais, existem ainda estudos controversos em relação à manteiga, que não mostram a associação com o aumento do colesterol, né? Então a gente tem que partir assim para realmente verificar riscos daquela pessoa em relação àquele alimento também, porque ela pode ter outros fatores de risco associados que não indicariam, por exemplo, a manteiga, né? E aí a gente precisa fazer esse tipo de avaliação. A gordura trans, então, que pode estar nas margarinas, a gente nem discute, porque a gordura trans tem que hoje ser realmente eliminada enquanto, né, um fator aí que está presente nos alimentos industrializados. A legislação ela já está trabalhando, né, na verdade, nesse sentido. A legislação da indústria de alimentos, de rotulagem, a intenção é que a gente exclua, né, esses lipídios trans dos alimentos, mas ainda a gente precisa conviver com isso e precisa olhar se existe ou não a presença desses alimentos trans também, né, no caso de lipídios trans, lá no rótulo dos alimentos para diminuir o consumo de alimentos ricos em gorduras trans, porque elas estão altamente relacionadas com a ocorrência das doenças cardiovasculares. E aí, nesse sentido, né, que a gente está fazendo, a indústria está fazendo a substituição da gordura trans, normalmente pelo óleo de palma, que é um outro óleo onde eu tenho um teor de gordura saturada também muito alto. Lógico que ele ele é melhor, menos pior do que a gordura trans, mas quando a gente pensa em alimento ultraprocessado, a gente adiciona alta quantidade desse óleo, normalmente, nos produtos industrializados, e a gente acaba aumentando também o efeito aterosclerótico, né? Que a gente tem do óleo de palma. Esse então, alimento, alguns estudos mostram esse efeito aterotrombótico do óleo de palma em função do excesso de gordura saturada que esse óleo tem. E voltando lá naquela questão, uma questão que é bem interessante é que, apesar que a gente está falando de gordura saturada, aumenta o colesterol, mas nem toda a gordura saturada, ela se comporta da mesma forma. Quando você coloca lá o óleo de coco, né, o tipo de ácido graxo que a gente tem no óleo de coco, principalmente é o ácido láurico, que ele tem um efeito hipercolesterolêmico maior do que quando a gente compara com ácido graxo mirístico e palmítico, que são os ácidos graxos da manteiga. Por isso que os estudos são controversos. E quando a gente vai para a questão do leite, né, que é outra questão que às vezes a gente recomenda o uso de leite desnatado, né, eu falo que o alimento é perfeito, né, porque o cálcio também que a gente tem dentro do leite, né, ali na composição do leite, ele diminui a absorção de lipídios. Então, também parece que o leite não tem um efeito hipercolesterolêmico, né, a gordura do leite ela não tem um efeito hipercolesterolêmico quando a gente compara com outros tipos de óleo. E aí, voltando àquela questão também que você colocou, né, da banha de porco, que eu acho muito interessante, que às vezes a gente vê aí uns gurus da internet falando que a melhor gordura para cozinhar é a banha de porco, que ela é riquíssima em gordura monoinsaturada. De fato, ela é. Ela tem bastante gordura monoinsaturada, mas ela tem um teor de gordura saturada muito grande também. Então, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio. O melhor óleo para cozinhar onde eu tenho um percentual maior de gordura mono do que de saturada, né?
Então, porque quando a gente pensa, né, na distribuição ao longo do dia, se você come muita gordura, né, no caso a banha de porco ou de origem animal, você acaba ultrapassando muito mais facilmente a quantidade de gordura saturada, que deve ser a menor, né, consumida, menos aí do que 7% do total de gordura que a gente tem que, né, consumir, quando comparado aos outros, né, ao mono e ao poliinsaturado. Então, né, a gente precisa realmente pensar nessa distribuição também dos tipos de lipídios, né? De gorduras na alimentação. Isso aí. Né? E aí, João, você até começou a falar um pouco, né, dessa questão dos efeitos colaterais, né, que podem aí surgir em relação ao uso, né, desses medicamentos. Fala pra gente, então, né, quais seriam esses principais efeitos aí que a gente tem que, né, ter cuidado em relação ao uso dos medicamentos nas epidemias. Então, assim, o legal é que quando você usa o medicamento, quando você faz essa mudança que a gente está falando aqui de estilo de vida, principalmente na alimentação, ela não vem acompanhada de efeitos adversos, né? Ela só traz efeitos benéficos. Mas a pessoa acha que, nós achamos, né, no século XXI, que é mais fácil tomar um comprimidinho. Ele vai reduzir o seu colesterol, eu tenho certeza, mas ele pode vir acompanhado de uma série de problemas. É seguro, não estou dizendo que não é. Mas o medicamento usado a longo prazo, como esse, por tanto tempo, ele precisa, primeiro, ser acompanhado. Não dá para simplesmente ir ali na farmácia e comprar. Por quê? O que ele pode causar? Ele pode causar... Geralmente, assim, o fígado é um órgão que sempre é mais suscetível, porque o fígado é o principal órgão metabolizador do nosso organismo. Então, diante disso, o fígado pode sofrer, né, com a exposição prolongada. E esses medicamentos, eles têm uma característica que é causar lesões musculares, da musculatura esquelética, né? Então, eles podem causar dores simples até miopatias muito graves, como o caso da rabdomiólise. É um nome um pouco estranho para talvez alguns que nos ouvem, mas rabdomiólise é uma lesão grave muscular, com destruição de fibras musculares, produzindo muitos metabólitos, produtos dessa destruição, que podem causar sérios problemas, graves problemas renais. Não é tão simples tratar uma rabdomiólise, né? Uma rabdomiólise requer cuidados intensivos, tá certo? Ela pode ser, por exemplo, fruto de uma lesão muscular mesmo, de um exagero, por exemplo, na academia, pode acontecer, mas ela pode acontecer também devido ao uso de estatinas. Então, para que isso não aconteça, é preciso, antes de começar o tratamento, que seja feito alguns exames, principalmente hepáticos, marcadores hepáticos, como TGO e TGP. Estando tudo bem com esses exames, com esses marcadores, pode-se começar a terapia. Depois de 6 meses, é preciso repetir para ver como está. Eu preciso fazer um outro exame também, junto com a TGO e TGP, que é a CPK, né? Que é o exame que vai avaliar se há algum tipo de lesão muscular. O que a diretriz diz a respeito disso? Inclusive, eu estava olhando hoje as diretrizes tanto do Sistema Único de Saúde, né, quanto a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiovascular. Ela segue o mesmo padrão. Vai dizer o seguinte, que depois de 6 meses você faz esses exames e avalia. Se tiver tudo bem, o paciente não vai precisar ficar fazendo esses exames mais, a não ser que haja alteração de dose, alteração do medicamento, troca ou vai adicionar um outro tipo de medicamento, ou o paciente sente algum tipo de sintomas. Por exemplo, ele começa a sentir dores musculares que ele não sentia antes, né? Então, assim, é preciso fazer esse acompanhamento, porque se acontecer de levar uma lesão muscular tão grave, né, é complicado e é risco, é muito arriscado. Então, assim, geralmente, né, quando é que se suspende? Quando os marcadores hepáticos estão 3 vezes acima dos seus valores de referência e a CPK está 10 vezes acima do seu valor de referência. Aí o medicamento tem que ser suspendido. Ou uma coisa ou outra, não precisa esperar as duas coisas acontecerem. Porque uma está indicando lesão hepática
e a outra está indicando a lesão muscular. Então, assim, óbvio, né, os mais novos têm menos tendência, por exemplo, eu citei a rosuvastatina, ela tem menor tendência em causar uma lesão muscular, mas aí ela vem acompanhada da questão da alteração da glicemia. Não é que ela vai causar, é preciso ficar de olho porque ela pode causar. Então, o medicamento muitas vezes é assim, né? Você resolve um problema, mas nem sempre a resolução daquele problema não quer dizer que ele vai vir acompanhado de outro problema. Então, por isso que o medicamento é importante, é fundamental, mas o uso racional, acompanhamento clínico, né, é fundamental. E aí entra aquela questão, quanto menos eu precisar dele, melhor. Quanto mais eu mudar meu estilo de vida, vai ser melhor para mim. E Com certeza. pensando na alimentação, a mesma questão, né? Na verdade, assim, você falou da questão do uso racional e desse acompanhamento, da mesma forma também a gente precisa ter um acompanhamento nutricional. Quando você pega, às vezes, um paciente que vem, né, com dislipidemia, normalmente ele tem outras questões associadas, obesidade, às vezes diabetes, enfim. E aí a gente precisa fazer também esse acompanhamento, porque por mais que a gente programe uma mudança no hábito alimentar, essa mudança ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela é um processo, né? Igual você falou aí muitas vezes. A gente quer a fórmula mágica, aquele medicamento que a gente toma e não tem que ter esforço nenhum para diminuir o colesterol, né? Porque de fato a mudança de hábito geral, né, inserir atividade física na vida, mudar a alimentação, parar de fumar, isso é hábito, então isso demora para acontecer. E a gente vai, né, aos poucos melhorando a alimentação e precisa desse acompanhamento para que cada vez mais a gente possa inserir alimentos que às vezes não é o hábito de vida da pessoa naquele primeiro momento, mas quando às vezes você indica preparações diferentes, ele pode habituar a consumir um determinado alimento que tem um efeito benéfico aí na dislipidemia. E aí a gente tem vários, né, alimentos, né, Elaine, que a gente pode citar aí que tem um efeito que a gente chama de funcional no tratamento da dislipidemia. Então, a gente tem aí, a gente falou bastante do feijão, né? Então, o feijão ele tem fibra solúvel, insolúvel, que ajuda tanto na diminuição da absorção de gordura, além disso, ele melhora a microbiota intestinal também. A gente vai ter aí um efeito também. Na verdade, nessa linha das leguminosas, né, de maneira geral, a gente tem esse comportamento, a própria lentilha também, que você falou, né, inicialmente da questão dos grãos, ela também, as proteínas delas, né, são capazes de se ligar a ácidos biliares, levando, né, a uma maior diminuição dessa circulação de ácidos biliares que estão envolvidos aí no processo, né, de formação do colesterol, né? A soja, né? A soja tem um efeito aí bem promissor na questão da dislipidemia, porque a gente tem as isoflavonas, que tem um efeito aí antioxidante, principalmente se a gente utiliza os fermentados da soja, né? Às vezes eu falo isso na aula, a pessoa fala assim, posso tomar um leite de soja, aquele que eu acho no supermercado? Não, ele não vai ter esse efeito, né? O efeito melhor aí que a gente tem é em torno de 25 a 50 gramas do grão da soja, e que a gente pode usar na forma de saladas, né? Enfim, tem N preparações aí que a gente pode usar. Eu não sou fã de soja, particularmente, mas o grão da soja eu acho gostoso, quando a gente pensa aí no consumo da bebida vegetal, né, de soja. Eu não gosto, mas o grão já eu acho que é mais tolerado aí. Mais palatável. E os fermentados, e outra coisa interessante, né, também, Fê, da questão da soja, né, dessa auxiliar aí nessa questão do colesterol, é por causa da própria composição mesmo, né, se a gente pensar aí, né, porque quando a gente pensa em substituição, por exemplo, né, da carne, né, de origem aí animal, substituindo pela soja, né, pelo grão da soja, na composição ela vai ter teores mais baixos, né, de metionina e lisina, e em comparação vai ter maior quantidade de arginina. E
que por sua vez vai então refletir numa menor produção da apolipoproteína B, que é a única lipoproteína da LDL. Ou seja, a gente acaba então diminuindo, né, a produção de LDL. Então a gente passa a ter esses benefícios. Então essa ideia, né, da gente ter uma substituição de alguns alimentos, né, ao longo aí da semana é importante, tanto para variar, quanto para a gente ter esses possíveis benefícios, né, sobre a nossa saúde cardiovascular, que é o que a gente está falando aqui, né? Além disso, a arginina também tem um efeito na pressão arterial, né, que às vezes é uma coisa que esse paciente também tem. Então, ela é precursora de óxido nítrico, aumenta, faz vasodilatação, isso diminui a pressão. E aí tem a questão também que ela aumenta a concentração de tiroxina plasmática, diminuindo também, né, aumentando os receptores de LDL. Então, também ela tem esse efeito funcional, além de reduzir a oxidação de LDL, quando a gente pensa nas isoflavonas, porque elas têm um efeito antioxidante. Pode falar, João. Eu falei aqui no início do perigo de associar, por exemplo, a estatina com o fibrato, né, dos riscos. Existe uma situação que a diretriz ela diz que pode ser sim fazer essa associação. É quando o paciente, por exemplo, tem os triglicerídeos muito altos. Eu estou falando a níveis acima de 500, é muito alto, né? E ele faz tudo isso que a gente está falando aqui, de mudança de estilo de vida, do tipo, ele faz a dieta que o nutricionista passou, bonitinho, ele faz a atividade física regularmente, ele toma os medicamentos, como foi prescrito, como foi orientado a fazer, na dose certa, e ainda assim ele tem uma resistência grande a baixar esse triglicerídeo. Qual é o risco desse paciente com esse triglicerídeo? O colesterol está lá embaixo, está ok, mas qual é o risco grande dessa hipertrigliceridemia tão alta? É o risco de pancreatite, certo? Então, neste caso, a diretriz orienta que seja feito, que mantenha essa estatina para manter o colesterol do jeito que está, porque teoricamente está bom, né? Estou falando assim, pensando em um colesterol que baixou, mas que precisa de um fibrato para também regular esse triglicérides. Agora, tem um detalhe importante nisso daí. Tem um fibrato chamado gemfibrozila, que ele nunca pode ser, completamente desaconselhável, porque aí o risco da rabdomiólise que eu citei aqui é muito grande. Então, aí vai ter que se optar, nesse caso específico, por um outro fibrato, porque temos outros, né? Cipofibrato, por exemplo. Então, poderia-se optar por ele. Mas, assim, é uma situação que, só lembrando as pessoas que estão vendo aqui, que pode sim acontecer. Você pode fazer tudo certinho e ainda assim você não ter bons resultados. Infelizmente, acontece, né? E aí, então, a terapia tem que ser um pouco mais agressiva. Eu digo a terapia farmacológica. Mas aí, nesse caso, o acompanhamento vai ter que ser mais próximo ainda, porque você está com um risco aumentado desses problemas que a gente citou aqui, como a lesão renal, hepática e da rabdomiólise. E uma questão interessante também que a gente tem visto, né, em relação aí à questão da hipertrigliceridemia, quando você tem níveis elevados de triglicerídeo aí, acima de 400, uma questão que a gente sempre pensa, também às vezes eu sempre pergunto, as pessoas respondem, não, tem, né, é o efeito do ômega 3, né? Então, o ômega 3, a Sociedade Brasileira de Cardiologia soltou um parecer mostrando que os estudos são muito controversos na suplementação de ômega 3 e a dislipidemia. Porém, quando a gente tem a hipertrigliceridemia isolada e que esses níveis de triglicerídeos eles são acima de 400, existe a indicação da suplementação de ômega 3, nesse caso. Mas para tratar, né, hipercolesterolemia e HDL baixo, não existe indicação. Mas quando a gente vai lá para a dieta do Mediterrâneo, que, enfim, a gente recomenda o uso de peixes, né, aí pelo menos 2 vezes por semana, onde a gente tem peixes com teor maior de ômega 3, existe um efeito
cardioprotetor. Mas, de novo, né? Mais do que a gente dentro, falar em alimento, né? É que a gente até falou aqui do óleo de coco e da banha de porco. Não que isso não possa ser usado. Quando a gente fala isso, é que isso não deve ser usado na rotina, não deve ser usado para cocção de todos os alimentos. Mas mais do que um alimento ou outro, e um nutriente, principalmente, quando a gente está falando aqui do ômega 3, é o padrão dietético. O padrão dietético do Mediterrâneo, onde você tem o consumo de peixes aí com uma frequência maior, você também tem o consumo de oleaginosas, que são ricos em gorduras monoinsaturadas. O azeite eles utilizam bastante, eles utilizam frutas, legumes e verduras, eles valorizam, fibras, né? Isso, fibras, né? A gente vai ter aí flavonoides, né? Então a gente também tem bastante na dieta do Mediterrâneo. Então ela tem um efeito protetor, né? Cardiovascular. Então, o padrão dietético é aquilo que a Elaine falou, né? Quando a gente pensa lá no óleo de coco, quando ele surgiu, na verdade, a gente pegou o óleo de coco. Mas o que tinha que ser analisado é o padrão dietético, parece ter uma importância maior do que um único alimento, né? Então, isso também é uma questão importante aí para a gente pensar na questão da dislipidemia, né? Então, não é só uma coisa ou outra, porque a gente pega assim, a pessoa às vezes tem obesidade, não faz atividade física, e suplementa ômega 3, e suplementa não sei o que lá, né? Mais um monte de outras coisas. Mas aquilo, o padrão dietético dela não muda, então isso não vai ter o efeito esperado, né? Bom, a gente está assim, indo pro finalzinho, né? E aí, João, o que você gostaria de deixar assim como mensagem final em relação ao tratamento, né? Pensando no tratamento geral das dislipidemias, pensando na questão medicamentosa. Então, mais ou menos aquilo que a gente comentou aqui, né? É assim, temos os medicamentos, eles são, graças a Deus, eles são seguros e efetivos, né? Tem inclusive medicamentos novos surgindo, mas nada melhor atualmente do que as próprias estatinas. Elas são realmente o carro-chefe, são a primeira escolha. Em algumas situações vai entrar outros aí, como fibratos, como resinas, mas muitas vezes, a maioria das vezes, quando não se pode usar esses fármacos, mas a gente tem que lembrar que os fármacos são importantes, né? Mas eles precisam ser usados, como a gente falou aqui, como eu falei aqui, de uma maneira criteriosa e racional, porque da mesma forma que eles têm benefícios, eles também trazem problemas, né? E que, assim, o que eu deixo aqui é que não adianta pensar na pílula mágica, né? Ah, que bom. Inclusive, eu tenho um colega, né, brincando assim, ele sempre dizia, eu vou... Tem problema não, vamos comer essa picanha aqui com 2 dedos de gordura, depois a gente toma a saída, né? Quer dizer, eu sei que falava zoando da minha cara, entendeu? Mas não é assim, a gente sabe. Na vida real, não é assim que funciona, né? Então, não existe, né, essa coisa do medicamento, do comprimido mágico. Eu sei que é a ideia, eu sei que todo mundo gostaria disso. Eu vou ali agora, tomo o meu comprimidozinho, e aí eu sigo comendo lá a minha picanha com 2 dedos de gordura, não perco tempo fazendo atividade física, eu tenho outras coisas para fazer, e vida que segue, não faço todas essas orientações que vocês falaram aqui. Não é assim que funciona, né? Então, o medicamento está aí para ser um complemento à terapia, algo que vem para ajudar muito, né? Com certeza, os estudos clínicos estão aí para mostrar que eles reduzem, sim, a chance, por exemplo, de eventos cardiovasculares, mas tem que lembrar que é mais do que isso, né? O estilo de vida é fundamental. Inclusive, quando a gente pega a diretriz de dislipidemia, de tratamento, ela vai colocar lá tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. É um conjunto de coisas, não é um só. A gente precisa ter consciência disso. Né? Verdade. É isso. Né? Bom, e aí do ponto de vista... tá, sim. Enquanto você vai olhando aí os comentários, então, para a gente né, finalizar. E do ponto de vista que a gente comentou, né? Alimentar é isso, é verificar
o padrão dietético, né? Os tipos de alimentos, eles vão ser importantes, mesmo que a gente não esteja falando, mesmo não, né? E a gente deve incluir, inclusive, alimentos que não sejam só na linha das gorduras, né? Nesse contexto. A gente tem que pensar aí na questão do efeito protetor das fibras, né? No efeito protetor das vitaminas, minerais, enfim, né? De todo o contexto alimentar, quando a gente também fala de tratamento dietético, né, nutricional, da dislipidemia, claro, pontuando todas essas questões aqui que a gente colocou, né, mantendo um padrão alimentar saudável, mais à base de grãos, fibras, né, à base de plantas, para a gente poder ter os benefícios, né, desse padrão alimentar. Sim. Alguma questão, Fê, que não, você tenha? só ela comentou aqui, né, que o azeite não pode ser utilizado em altas temperaturas. O Helder, né, colocando aqui que tá com saudade da gente, a gente também tá com saudade dele. Bom que ele encontrou com a Girlândia aqui, ó. Um abraço, Eu aí, esteve... Helder. Aí, Helder, ó, né? Bom te ver, Helder, aqui E com a as gente. meninas aqui afiadas, né, falando do consumo da soja, que gosta do consumo do grão, só que às vezes tem dificuldade de encontrar a soja orgânica. A Rubiane falando aqui dos flavonoides, né, da soja, também importante. E aí hoje a gente teve presenças ilustres aqui, ó, a Marina tá aqui com a gente, Márcio Fronza, Girlândia, né, Eduardo entrou aqui agora também. E aí a gente agradece muito, João, sua participação aqui no Instituto, né? Te convidar também para assistir, toda terça às 8 a gente faz as nossas lives, cada dia de um assunto diferente. E é bom quando a gente consegue conciliar, né, e discutir aqui um pouquinho do tratamento medicamentoso, do tratamento não medicamentoso, que é um assunto muito amplo para a gente falar em uma horinha, né? Mas foi muito, muito bacana ter você aqui com a gente hoje e te convidar também, né, sempre que você quiser vir, sugerir temas, igual você fez aí essa semana passada aí com a gente, foi bem, bem bacana a gente conversar sobre isso. Beleza, mas e olha aí... não vai ser de graça, não, né? Eu já fazia, né? Eu tenho meu canal lá no YouTube também. Aqueles que estão ouvindo aí, se quiserem, como um bom youtuber, tô brincando. Faz inscrição lá, entra lá. Inclusive, eu tenho um vídeo lá falando um pouquinho sobre medicamentos, sobre os riscos desses medicamentos, né? Vou colocar esse vídeo lá depois também para ficar lá. O canal é o canal Saúde e Evidências no YouTube. E as duas aí estão me devendo uma live lá também. Tá, pode chamar que a gente vai. E daí a gente resolve depois o tema. Tá, pode deixar. A gente vai com o prazer. Vai ser um prazer acima de tudo, viu? Isso mesmo. Obrigada. Tá, joia, a Rubiane aqui, né, reforcei os conhecimentos sobre o assunto, isso aí. Gente, então, ó, a gente convida sempre vocês, né, para seguir o Instituto aqui no Instagram. A gente também tem, né, nossas lives, elas vão lá para o canal do YouTube, então a gente tem um canal do YouTube do Instituto e o site, né, também do Instituto, institutoafiteri.com.br, e lá tem todos os nossos serviços, tem o curso, né, Elaine, que a gente está fazendo aí, a gente vai fazer um lançamento oficial aí no mês de maio, mas as inscrições já estão abertas, que é o curso de massa muscular e hipertrofia, né? Muito a ver com o assunto, porque aqui quando a gente tem um excesso de gordura corporal, a gente acaba, né, tendenciando aí a dislipidemia, então a gente tem a massa muscular é um fator protetor, né, também para todas as doenças. O exercício a gente falou várias vezes aqui, né, dele como efeito protetor. Isso. E aí a gente tá lá com as inscrições abertas, né? E aí a gente vai daqui a pouco na sequência aí fazer lives aí sobre especificamente esse assunto aí da massa muscular. E aí a gente sempre convida vocês para estar aqui com a gente, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela pessoal. participação. Obrigada, João. Abraço. Obrigada, João. Até mais.